Boa tarde, retornamos aqui então do artigo 98, parágrafo 4º da 812/90. O que nos diz o dispositivo? Ainda estamos aqui falando de horário especial. Reza o dispositivo que será igualmente concedido horário especial vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de 1 ano ao servidor que desempenha a atividade prevista nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 76A desta lei. Vejam só, pessoal, o artigo 76A, que a gente já analisou em aula anterior, ele trata, como já me referi rapidamente naquela oportunidade, a gratificação por encargo de curso ou concurso. Pois bem, são 4 as hipóteses previstas no artigo 76A que justificam o pagamento da gratificação. Na leitura do próprio 76A, poderia dar a impressão que nas 4 hipóteses, ou seja, também nas hipóteses dos incisos 3 e 4, haveria direito à compensação de horário. E efetivamente é assim que a matéria era regulada até 2006. Só que essa matéria foi alterada aqui no parágrafo 4º pela Lei 11.501 de 2007. De modo que a compensação agora só é autorizada para as 2 primeiras hipóteses dos incisos 1 e 2. Não há mais direito à compensação no que toca às hipóteses do inciso 3 e 4. Aproveitando aqui, pessoal, quando nós tratamos do 76A, lá eu coloquei que a compensação poderia ocorrer até 1 ano após o horário especial, mas não é isso aqui. A compensação pode ocorrer até 1 ano após o horário especial e não até o ano subsequente. Então, corrigindo o que eu falei anteriormente, quando nós tratamos do 76A, eu coloquei que a compensação poderia ocorrer até o ano subsequente, mas pela leitura do parágrafo 4º do artigo 98, que nós estamos fazendo agora, eu estou aqui corrigindo o erro. A compensação pode ocorrer no prazo de até 1 ano da data em que foi concedido o horário especial. Pois bem, aqui nós fechamos o 98, nós vamos adiante agora no artigo 99. Um artigo que dá, até hoje, para mim, muito e-mail de aluno, de concursando, de candidato, perguntando a correta interpretação. E, na verdade, a notícia não é boa, vamos assim dizer. Decorre da leitura com calma do dispositivo. O que ele nos diz? Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração. E aqui já matou a charada. É assegurada na localidade da nova residência ou, na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independente de vaga. Tranquilo, então. O dispositivo se aplica ao quê, pessoal? Então, o servidor, aquela pessoa que já é servidor e que tiver mudança de domicílio no interesse da administração, a este servidor, sim, é assegurada a matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente de vaga. Então, por exemplo, artigo 99. Se eu atualmente faço faculdade de informática, sou analista do TRF da 4ª Região. Atualmente estou aqui em Porto Alegre, tranquilo, na condição de analista do TRF, cursando a faculdade de informática. E eu for deslocado de ofício por uma redistribuição, que envolva também
o próprio servidor por uma remoção de ofício, que é mais normal, para atuar em Curitiba, tranquilamente. Em Curitiba, eu vou ter direito, ou na localidade mais próxima, mas aqui não vai se aplicar, porque Curitiba tem faculdade de informática. Então, em Curitiba, eu terei direito, em qualquer época, e independente de vaga, a matrícula numa instituição de ensino congênere, de modo que eu possa dar sequência ao meu curso de informática. Tudo bem, isso, sendo chato, friso de novo, se aplica apenas a quem? Esse direito à matrícula em qualquer época, independente de vaga. Aquele que já é servidor e que se deslocou no interesse da administração. Para ficar mais claro, isso não se aplica. O artigo 99 não incide no caso de remoção a pedido e também não incide, que é a pergunta mais comum que chega dos candidatos quando é caso de nomeação. Mesmo se tu for já servidor, tiver prestado outro concurso e tiver para ser nomeado para outro cargo, a tua situação não se enquadra na do artigo 99. Tu tem que ser servidor e por este vínculo que tu tem que estar sendo deslocado no interesse da administração. Aí incide 99. Caso contrário, infelizmente, não há incidência. Seguindo aqui, pessoal, fechando o parágrafo único, o dispositivo, o parágrafo único nos diz que o disposto nesse artigo estende-se também ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda com autorização judicial. Pois bem, então, quando configurados, preenchidos esses requisitos, servidor deslocado nessa condição, nesse cargo, no interesse da administração, o direito à matrícula aplica-se a todas essas pessoas aqui. Não apenas ao próprio servidor, mas também ao seu cônjuge, ao companheiro, aos filhos do servidor, aos enteados do servidor que vivam em sua companhia, bem como aos menores sob guarda do servidor, e nesse caso indispensável a autorização judicial. Pois bem, aqui nós fechamos o capítulo 6 e vamos aqui para um novo capítulo, o capítulo 7. Pois bem, antes de tudo, pessoal, quero destacar aqui o modo como nós vamos trabalhar a matéria. Vejam o nome do capítulo. Capítulo 7, do tempo de serviço. Pois é. Deixa eu colocar aqui. Constituição Federal, artigo 40. Esse é o dispositivo que trata do RPPS. O que é isso? O regime previdenciário próprio do servidor. Pois bem, esse capítulo da 812/90 foi redigido quando o regime próprio do servidor tinha por base o quê? O tempo de serviço. Só que, desde a emenda 41/2003, o regime previdenciário próprio, como creio que a maioria de vocês sabe, tem por base não mais o tempo de serviço, e sim o tempo de contribuição do servidor. Desse modo, pessoal, várias disposições desse artigo 100 tu pode ter dúvida, porque realmente elas são, pelo menos no primeiro momento, incompatíveis com a forma, como a matéria é regulada no artigo 40, agora com base no tempo de contribuição. Ainda assim, eu vou desconsiderar essa alteração promovida desde a emenda 41 no regime previdenciário próprio do servidor do artigo 40. Por quê? Porque quando as questões são feitas com base na 812, elas são feitas nos termos em que a matéria é regulada na 812/90. E aqui a base é tempo de serviço.
Vamos lá, então, iniciando aqui artigo 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive prestado às Forças Armadas. Então, qualquer que seja o tempo de serviço federal, ele é contado para todos os efeitos. Eu estou perante o Estatuto de Servidor Federal. Nada mais lógico que essa regra. Pois bem, seguindo aqui artigo 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Vamos aqui ilustrar a aplicação dessa regra. Então, aqui artigo 101. Como nós sabemos, a Constituição, no mesmo artigo 40, exige para a concessão de aposentadorias do tipo voluntário que o servidor tenha 10 anos de SP, de serviço público. Tudo bem, pela aplicação do artigo 101, como é que se conta o tempo de serviço? Ou seja, o servidor solicitou à administração a concessão de qualquer modalidade de aposentadoria voluntária, seja por idade, seja por tempo de contribuição. Um dos requisitos a serem comprovados é 10 anos de serviço público. Pois bem, o cômputo do tempo de serviço é feito em dias. Então, lá nos registros do servidor, se verifica que naquele cargo, ou no serviço público como um todo, o servidor tem 4.380 dias de serviço público. Pois bem, nós temos que passar essa contagem inicialmente, que é feita em dias, para anos. Como é que a gente faz? Simplesmente dividindo esse valor inicial pelo número de dias do ano, que para efeitos de cálculo o dispositivo diz que cada ano considera-se de 365 dias. Fazendo essa divisão, nós chegamos a um total de 12 anos. Tranquilo. E aí se comprova, aplicando a regra do artigo 101, nesse exemplo bem simples, que o servidor efetivamente possui 12 anos de serviço público. A contagem é feita em dias, que são convertidos em anos, mediante a divisão desse número de dias pelo número 365, número de dias no ano. Esse é o nosso artigo 101. Seguindo aqui, pessoal, os dois dispositivos desse capítulo que mais caem, porque são os mais volumosos, é o artigo 102 e depois o artigo 103. O que diz o artigo 102? Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, que são as concessões, são consideradas como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de. Então, vejam bem, pessoal, aqui afastamentos foi usado em sentido amplo, de modo a englobar também as hipóteses de licença. Do que o servidor trata, então? As ausências do servidor que são consideradas como de efetivo exercício do cargo, como se o servidor estivesse efetivamente exercendo as funções do cargo. Que hipóteses são essas? Vamos iniciar aqui. 1, férias. 2, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, bem claro, pessoal, é considerado como de efetivo exercício, para efeitos de 812, o exercício de um cargo em comissão, na esfera estadual, municipal e distrital, bem como, aí é evidente, também na esfera federal. Terceira hipótese, exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente da República. Seguindo aqui, 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído
ou em programa de pós-graduação estrito sensu no país, conforme dispuser o regulamento. Salvo engano, pessoal, esqueci de colocar, quando nós trabalhamos no 96A, mas o período de afastamento para fins de programa de pós-graduação estrito sensu no país é, como está expresso aqui, considerado como de efetivo exercício do cargo. Bem assim, o período de afastamento para fins de participação em programa de treinamento regularmente instituído. Seguindo, inciso 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. A gente vai ter que fazer menção aqui a esse inciso 5, mas isso a gente vai exigir a leitura do artigo 103 e a gente volta só para fazer a diferença. Então, por enquanto, a regra é essa. Inciso 6. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 7. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. 8. Aqui estão as licenças. A gestante, a adotante, a paternidade. B, olha o pondurismo aqui do Estatuto. Para tratamento da própria saúde. Essa licença a gente não viu ainda, a gente vai analisar na parte final da 812. Para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço prestado à União em cargo de provimento efetivo. Então, pessoal, se um servidor titular de cargo efetivo federal tira diversas licenças para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo durante todo o período dele em cargo efetivo na esfera federal, até esses 24 meses, o período é considerado de efetivo exercício do cargo. O que ultrapassar, nós vamos ver a regra no artigo 103. C. Para o desempenho de mandato classista ou para a participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto, da mesma forma que o mandato eletivo, para efeito de promoção por merecimento. Seguindo, D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, nós vamos analisar ainda futuramente essas duas licenças e, na verdade, uma só, dois motivos diversos, e para capacitação, conforme dispuser o regulamento, F, por convocação para o serviço militar. Seguindo, inciso 9, deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. Só para a gente não esquecer, o artigo 18 dá aquele período de 10 a 30 dias para que o servidor, de qualquer modo, que passe a ter exercício em nova localidade, tenha condições de efetivamente reiniciar o exercício de suas funções. Esse período de 10 a 30 dias, que vai ser decisão da autoridade que determinou ou autorizou o deslocamento, é considerado, portanto, como de efetivo exercício do cargo. 10. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Então, um servidor federal, por exemplo, que faz parte de uma delegação esportiva que vai disputar em nome do Brasil algum campeonato, terá direito ao afastamento e o período de afastamento é considerado de efetivo exercício do cargo. 11. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Essa é a hipótese que a gente viu na aula anterior do artigo 96. Pois bem, aqui nós fechamos o artigo 102. Agora nós chegamos no artigo 103, que diz: contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Seja para nenhum outro efeito
é considerado o período das hipóteses referidas a seguir. Então, por exemplo, para aquisição de estabilidade, não. Para concessão de férias, não. Para promoção por antiguidade, não. Para nenhum outro efeito. Os períodos que a gente vai passar a destacar, as hipóteses, contam-se apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. Quais são elas? Inciso 1, olhem só. O tempo de serviço público prestado aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Vejam que, bom, é decisão política, né, pessoal? Olhem só, essa regra só se aplica para cargo efetivo. Por quê? Porque nós vimos que, vamos voltar aqui para ninguém ter dúvida. Artigo 102, aqui, ó. Em se tratando de cargo em comissão, qualquer que seja a esfera da administração, o respectivo período é considerado como de efetivo exercício. Então, essa regra do 113, inciso 1, tempo de serviço prestado a estados, municípios e ao Distrito Federal, só vale para os cargos, os titulares de cargos efetivos. 2. Complementando a regra da licença para tratamento da saúde. A licença para tratamento da saúde de pessoal da família do servidor, e olha que desgraça isso aqui, pessoal, com remuneração que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Vejam só que enrolação isso aqui, ó. Eu até vou abrir, isso aqui é uma amostra, vamos assim dizer, de que como esse capítulo realmente está totalmente defasado com relação à alteração do artigo 40 da Constituição pela emenda 41. Olhem só, nós estamos falando de períodos de afastamentos que se consideram só para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Lembrando as regras do artigo 83, que tratam da licença do servidor por motivo de doença em pessoa da família, ali diz o quê? Que dentro de cada 12 meses, o servidor poderá tirar até 60 dias de licença remunerados. E a seguir, até 90 dias de licença não remunerados. Tudo bem. Aí tu chega aqui no dispositivo, vou ler de novo, pô, e diz o quê? Que o período conta-se só para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o período que exceder a 30 dias em cada 12 meses. Poxa vida. Aposentadoria e disponibilidade. O que ele está dizendo? Que desses 60 dias remunerados, 30 tu vai considerar de efetivo exercício. O que exceder esses 30 até 60, ou seja, os outros 30, tu vai considerar apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. O problema é que a aposentadoria, como nós sabemos, tem por base o quê? Não o tempo de serviço, mas o tempo de contribuição. Logo, se o servidor foi remunerado, incidiu contribuição previdenciária e vai ter tempo de contribuição, não com base apenas em 30, mas com base em todos os 60. Então, estou querendo aqui só deixar vocês tranquilos que, de fato, a matéria não é. Quem for ler com atenção, por exemplo, 103.2, pode ficar preocupado. Pô, mas será que isso aí está certo? Na verdade, isso aí não está correto. A matéria, em termos de regime previdenciário próprio, seria aqui, ó. Enquanto houver remuneração, existe contribuição. E o tempo de contribuição é contado para efeito de aposentadoria. É esse o raciocínio certo. Mas o raciocínio certo para questões da 812. É mais simples. É só a gente ler com calma, sem crítica, vamos assim dizer, o que está expresso na própria lei. E na própria lei é isso, então. Vou colocar aqui de novo para ninguém ter dúvida. Abrir uma nova página. Então, na licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, os primeiros 30 dias tu considera de efetivo exercício. Os próximos 30 dias tu considera apenas para fins de aposentadoria e
disponibilidade. Esses dois são os períodos remunerados. Os outros 90 dias, o limite máximo, simplesmente não se considera para nenhum efeito. Essa é a única interpretação razoável, em termos de 812, para esse inciso 2 do artigo 3. Ninguém se perder, tá, pessoal? Aqui está falando, ó, em licença com remuneração. É só os primeiros 60. Seguindo aqui, a licença para atividade política, no caso do artigo 86, parágrafo 2º. É aquela licença remunerada por 3 meses, que vai desde o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia após a eleição. O tempo só é considerado, portanto, para fins de aposentadoria e disponibilidade. Seguindo aqui, 4, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo, seja federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal. Então, agora nós vamos entender corretamente o artigo 102.5. Vou voltar ele aqui, ó. Esse dispositivo considera como de efetivo exercício o tempo de desempenho, aqui está ele, de mandato eletivo, seja ele federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Então, pela aplicação agora do 103, que a gente acabou de ler, se o servidor, se a pessoa já era servidor federal, e aí então foi eleita por mandato eletivo, o tempo de afastamento para exercer o mandato é considerado de efetivo exercício. Caso contrário, eu venho aqui para o 103. Ou seja, se a pessoa, antes de ser servidor público federal, exerceu o mandato eletivo, esse período anterior ao ingresso no serviço federal de exercício do mandato considera-se só para fins de aposentadoria e disponibilidade. Seguindo aqui, inciso 5. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. O tempo, né, pessoal, atuando junto à iniciativa privada. 6. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Também considera-se tão só para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 7. É aquele pondurismo da lei. Aqui está, sim, a regra que complementa no que toca a licença para tratamento da própria saúde do servidor. Olhem só. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo, aqui se refere à linha B do inciso 8 do artigo 102. Lá diz, pessoal, que até 24 meses licenciado para tratamento da própria saúde considera-se de efetivo exercício do cargo. Então, o que ultrapassar os 24 meses, a gente considera só para aposentadoria e disponibilidade. Realmente, essa regra aqui é do rigorismo sem razoabilidade. Pô, nem doente, mas o servidor federal pode ficar descansado. Se ele ficar doente muito tempo e necessariamente tiver que, ao longo do serviço público, tirar a licença que ultrapasse 24 meses, o que ultrapassar conta só para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Pois bem, chegamos aqui nas últimas 3 disposições do artigo 103. Primeira é bem tranquila. Parágrafo 1º, o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Bem tranquilo, para nenhum outro efeito. Isso aqui aplica-se, pessoal, basicamente, vou dar um exemplo aqui, ó, do parágrafo 1º. Na aposentadoria por invalidez. Vamos dizer que o servidor ficou aposentado 5 anos. E aí uma junta médica descobriu que os motivos que justificaram a concessão da aposentadoria não mais existem. E a partir daí determinou a reversão do servidor. Pois bem,
Esse tempo aqui, de 5 anos que o servidor ficou aposentado, ele vai ser computado apenas para isso, para fins de concessão de uma nova aposentadoria. Então, por exemplo, aqueles 10 anos de serviço público, que o 40, parágrafo 1º da Constituição exige para concessão de aposentadoria voluntária, para essa finalidade, esses 5 anos de aposentadoria, sem dúvida, serão considerados. Pois bem, pessoal, paramos aqui. Na próxima aula, fechamos esse capítulo e entramos num novo capítulo, último capítulo desse título, que trata do direito de petição do servidor público federal. Obrigado e até lá.